Olá, o assunto é sério. Eu peço que você preste atenção na conversa para não julgar o que eu vou dizer de forma errada e para não pensar outra coisa diferente do que eu disse, a supor o que eu vou dizer também. Eu fiz um vídeo há uns anos, em 2020, sobre Lutero e antissemitismo. É um vídeo muito visitado por aqui, muito comentado também. É claro que tem gente que comenta sem ter lido até, quer deixar a sua opinião, às vezes concordando comigo, às vezes as pessoas concordam mais com o período mais agressivo de Lutero contra os judeus. Isso eu acho um tanto triste, porque mostra que tem uma certa raiz assim de antissemitismo no nosso tempo também. Essa raiz às vezes brota. Essa semana a gente viu notícia, acho que você deve ter visto também, de uma judia, uma lojista judia sendo hostilizada lá na Bahia, no interior da Bahia, por uma pessoa que não era brasileira, falava portunhol claramente, mas que acusava aquela senhora de sionista, assassina de crianças, né? Esse é um mecanismo muito comum no antissemitismo, em qualquer forma de racismo, né? Pegar um dado negativo de um povo, de uma etnia e generalizar isso, né? Não importa a sua opinião, o que você fez ou não fez, você é desse povo, a culpa recai sobre você eternamente. É um procedimento cruel e condenável. Nós não deveríamos ficar assim neutros diante de uma cena assim, né, nem de qualquer cena de racismo, mas deveríamos acusar isso como pecaminoso e como algo que não deveria fazer parte da nossa realidade. Claro, claro. Quem me conhece e acompanha um pouquinho o que eu falo, sabe também que eu não sou é, um filojudaísmo, né? Eu não sou um admirador de tudo que é de Israel, eu não sou sionista, não acho o sionismo cristão importado dos Estados Unidos algo bom e proveitoso, é uma deturpação do pensamento da igreja, é, mas isso não me faz ser antissemita ou ser neutro diante do antissemitismo. É bom lembrar, não precisa ser sionista para não ser antissemita. Às vezes essa mentira tem sido dita por aí, né? Ou você é sionista e apoia Israel em tudo, ou você é antissemita. Grande mentira, né? Nem todos os judeus, inclusive, são sionistas. Há grupos de judeus ortodoxos que são contra o Estado de Israel como ele é hoje, como ele foi estabelecido e contra toda forma de sionismo. Então não dá para taxar de antissemita qualquer pessoa por não ser sionista, né? Cuidado com isso, não caiam nessa mentira. Mas esta semana também, além dessa notícia, o que me leva a fazer esse vídeo aqui é um comentário que chegou naquele vídeo sobre Lutero e antissemitismo, um comentário que, como muitos outros, traz essa ideia de que o período mais agressivo de Lutero contra os judeus deve ser compreendido. Né? E que algumas pessoas dizem Lutero estava certo. Né? Não, Lutero não estava certo. Não estava certo. No vídeo lá eu comento, né, num primeiro momento, Lutero escreve coisas muito mais favoráveis ao povo judeu. Parece que ele tinha expectativa de que, ouvindo o evangelho pregado de forma clara, muitos deles se converteriam. Depois ele se desilude disso, né? Mas isso não dava a Lutero o direito de escrever o que ele escreveu contra os judeus. Aliás, esse texto está traduzido agora para o português, né, recentemente, esse texto de Lutero. Mas a pessoa comentou assim naquele vídeo, né? Uma coisa que me choca é a velocidade que cristãos correm para defender os que mais odeiam o cristianismo. A pessoa que escreveu é cristã. Vou ler de novo. Lembrem, é uma pessoa cristã que escreveu. Uma coisa que me choca é a velocidade que cristãos correm para defender os que mais odeiam o cristianismo. Eu queria comentar que, se é verdade que os cristãos defendem, abençoam, amam os que mais odeiam o cristianismo, isso não deveria chocar um cristão. Isso
deveria ser motivo de alegria para nós. Vamos ler Mateus 5, aqui esse trecho tão conhecido. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. É próprio dos cristãos ouvir a instrução do Mestre Jesus e segui-la. É próprio dos cristãos que amem os inimigos, que orem pelos que perseguem. Não é algo que deveria chocar um cristão ver isso sendo praticado, deveria nos alegrar. Isso pode chocar até os de fora. Um não cristão vendo os cristãos não odiando os judeus, os cristãos achando triste a agressão contra os judeus, isso deveria fazer os de fora pensar: espera, mas não são esses judeus que falam tão mal da fé cristã? Não são eles que perseguem, muitas vezes, com suas palavras duras, com sua hostilidade, o Cristo pregado pelos cristãos? Não são eles que inventaram tantas calúnias e que ainda hoje fazem campanha contrária? Por que esses cristãos insistem em não abraçar um ódio contra os judeus? Porque nós somos cristãos, porque nós seguimos o que Cristo ensinou. Essa perguntinha, esse incômodo deveria estar na cabeça dos de fora. Eles deveriam até pensar assim: o que tem de diferente nesse povo? Porque tem que ter essa diferença nesse povo. Nós temos que amar as pessoas, amar todos os povos, amar os que sofrem perseguição, os que sofrem com racismo, independente de que grupo é, devemos amar. Ah, mas eles nos hostilizaram, mas eles ainda hoje expulsam de casa aquele que se converte ao cristianismo. Eu soube disso, uma notícia. Ainda assim, nós temos que amá-los. Nós temos que orar por eles. Nós não deveremos, como seguidores de Jesus, fazer coro a um discurso antissemita, a uma hostilidade contra os judeus. Não devemos fazer isso. É uma questão de coerência. Coerência com o nome que carregamos. É um dever nosso. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Não significa isso que nós devemos amar os judeus no sentido de dizer assim: venham e nos ensinem sobre Deus. Não. A delimitação aqui está muito clara, né? E o Novo Testamento deixa isso muito claro. Nós não temos aqui no Novo Testamento Jesus ou os apóstolos nos incitando a uma vingança ou a um sentimento de vingança. Nós sempre somos exortados ao perdão, ao amor e à oração. Isso sim. Por outro lado, sempre somos alertados sobre o fato de que não devemos acolher o ensino daqueles que negam que Jesus Cristo é o Messias. Não devemos acolher seus símbolos, acolher seus costumes, acolher suas práticas, acolher o que eles ensinam, como venha me ensinar sobre Deus, porque você é judeu e o conhece mais. De forma alguma. Se alguém pensa assim, vá ler a primeira carta de João, por exemplo, e vai entender que a delimitação é necessária. Vá ler o Evangelho segundo João, vai entender que a delimitação é necessária. Mas isso, essa diferença de pensamento, essa diferença de ensino, essa delimitação clara sobre quem é o nosso mestre e quem não deve nos levar a um ódio contra o outro, mesmo que seja hostil a nós. Não deve nos levar a um sentimento de vingança. É próprio do cristão amar até o inimigo. O fato de ser alguém hostil à fé cristã não o tira do âmbito das pessoas que devem ser por nós amadas. Isso está claro? Se isso está claro, nós resolvemos esse problema e não precisamos mais ficar voltando a isso, né? Acho que resolveu. É isso que eu queria comentar. Esse é meu posicionamento, né? Eu tenho muito claro para mim isso. Né? Acho que é uma postura coerente com quem é o nosso mestre. Pense aí, o que você acha?
Talvez um dia, quem sabe, eu faça um vídeo mais completo sobre o assunto. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.